Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo. O intestino ganhou meu coração lá em 2018 e de lá pra cá eu venho estudando esse órgão que é digno do trono. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disbiose, sobre saúde intestinal e o impacto desse intestino na nossa saúde como um todo. Então fica aqui comigo e vamos aprender um pouco mais sobre esse órgão tão incrível. Um estudo publicado na Nature, ele conseguiu avaliar que nas últimas 2 décadas a saúde intestinal está diretamente ligada à saúde do hospedeiro. E quando desajustada, tem uma ligação muito direta com doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiometabólicas, obesidade, doenças gordurosas do fígado não hepática e, obviamente, desnutrição. Afinal, tudo é absorvido no intestino. E hoje nós vamos aprender tudo sobre disbiose e o impacto dessa disbiose na nossa saúde como um todo. Vamos comigo que nessa imagem vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Bom, gente, só para vocês entenderem, aqui é onde passa todo o nutriente. Então imagine que o intestino ele é um tubo, certo? A gente foi lá, cortou esse tubo e abriu. Então, lembrando que aqui o nutriente passa, né? Aqui nós temos os nossos enterócitos, que é as nossas células intestinais, e aqui a nossa corrente sanguínea. Então, como vocês podem observar, depois da pele, o intestino é o nosso segundo maior órgão de defesa. Ou seja, tudo que entra para dentro do meu corpo, somente ele tem a capacidade de nos proteger. Ele é quem vai dizer o que entra para minha corrente sanguínea e o que ele não quer, que vai virar literalmente cocô. Não quero, manda embora, tá? Então o que acontece? O que é que tem a ver disbiose? O que é que ocasiona a disbiose, Nutri? A disbiose nada mais é do que uma alteração dessa microbiota intestinal. Todo ser humano tem mais de 1 trilhão de bactérias dentro desse intestino, né? E essa microbiota ela consiste em bactérias gram-positivas, que são as bactérias boas, bactérias gram-negativas, que são as bactérias consideradas ruins, fungo, protozoários, vírus, parasitas. Então todo mundo tem esse microbioma. E o que é que causa essa disbiose? Nada mais é do que um crescimento exacerbado de algum desses micro-organismos. E isso pode ser ocasionado por má alimentação, então excesso de alimentos ultraprocessados pode gerar um quadro de disbiose, processos infecciosos, então a gastroenterite, o Covid fez muito isso, né? Pelo seu processo inflamatório ali agudo, então pode gerar um quadro de disbiose, o uso excessivo de medicamentos, alcoolismo, tabagismo, tudo isso, até a questão do envelhecimento, né? Tudo isso pode gerar um quadro de disbiose, que é um crescimento exacerbado dessas bactérias gram-negativas, né? Ou a baixa diversidade dessas bactérias no intestino, tudo isso pode gerar um quadro de disbiose. Então, pense comigo. Eu tenho um crescimento exacerbado dessas bactérias, certo? E essas bactérias, elas são responsáveis também pela digestão. Elas liberam também enzimas digestivas que facilitam a quebra dos alimentos, bem como elas também liberam substâncias, né, que são protetoras para o nosso organismo, como por exemplo, quando a gente se alimenta, eu digo que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve, o que o nosso corpo consegue de fato metabolizar. E essas bactérias, elas têm um papel muito importante na nossa produção de enzimas, na nossa digestão, absorção, na nossa imunidade e também na produção de compostos bioativos. Então, por exemplo, as bactérias gram-positivas, elas conseguem produzir algo chamado como ácido butírico ou butirato, que está diretamente ligado na nossa imunidade, né? Nessa questão da sinalização de células com má formação, na melhora do processo de resistência insulínica. Mas as bactérias gram-negativas, quando a gente se alimenta, a gente também alimenta elas. E assim como as bactérias gram-positivas liberam butirato, as bactérias gram-negativas liberam LPS. O que é isso, Nutri? É um lipossacarídeo que gera uma endotoxemia
na célula. E essa endotoxemia vai fazer com que o nosso corpo ele faça a quebra das nossas junções intestinais. Então, como vocês podem observar, as nossas células elas estão bem juntinhas, bem coladinhas, né? Aqui, onde eu tenho um intestino eubiótico e onde eu tenho um intestino desbiótico, eu tenho um espaçamento entre essas células intestinais. E isso se dá pelo fato de essas bactérias estarem liberando essa endotoxemia e a gente tá perdendo as ligações que unem um enterócito no outro, fazendo com que esse intestino se torne gotejante. Ou seja, alimentos mal digeridos, né? Quando a gente coloca a mão na boca, no ar, tudo isso, a gente tem contato o tempo inteiro com micro-organismos. Então, um alimento que foi mal cozido, um alimento que foi mal higienizado, tudo isso contém micro-organismos. Então, quando a gente não tem um intestino que está íntegro, eu tenho um intestino que está permeável, esse intestino ele vai começar a permitir coisas entrando na nossa corrente sanguínea que não era para entrar. E isso, obviamente, vai gerar uma inflamação sistêmica. Então, quando eu falo que tudo começa no intestino, é que toda doença se inicia dentro de um processo inflamatório. Então, eu pego aquela inflamação de baixo grau e deixo ela crônica. Uma coisa que era para... O nosso corpo ele está preparado para uma inflamação ali, curta, não a longo prazo. Então, esse processo inflamatório aí de maneira crônica, né, acentuada, vai desenvolver ainda mais permeabilidade nesse intestino e ainda mais disbiose. Então, quando o alimento entra na minha corrente sanguínea, então só para vocês entenderem, vou pegar um exemplo aqui das proteínas. A minha corrente sanguínea, ela não reconhece proteína, ela só reconhece aminoácido. Então, imagine um colar de pérolas, certo? E o colar de pérolas é a proteína. E a pérola é o aminoácido. Então, a minha pérola, quando chega aqui no intestino, ela precisa que as nossas bactérias produzam a protease para ajudar na quebra dessas ligações peptídicas e esses aminoácidos conseguirem entrar na minha corrente sanguínea, esse aminoácido livre. Só que como eu tenho um intestino que está gotejante, entra, na verdade, a proteína. E aí o meu organismo não reconhece isso como comida. Ele acha que é um corpo estranho. Então ele vai começar a liberar anticorpo para tentar me proteger. E é por isso que essa inflamação fica acentuada. Além de ter uma inflamação sistêmica, eu vou acabar desenvolvendo intolerâncias alimentares. Eu posso desenvolver doenças autoimunes. Então você que tem tireoidite de Hashimoto, que tem diabetes tipo 1, vitiligo, psoríase, já possui uma doença autoimune, entenda que tudo isso começou primeiro lá no intestino. Então, se você já é portador de uma doença autoimune, é muito importante que você comece a tratar e olhar para o seu intestino com mais amor, com mais cautela, porque de fato, só o fato de você ter uma doença autoimune em atividade já me diz que você está passando por um processo de permeabilidade intestinal, tá? Outra coisa também que a gente desenvolve quando eu tenho disbiose é má absorção de nutrientes. Então é muito comum eu atender em consultório pacientes que são obesos, mas que estão desnutridos. Por quê? Porque estão passando por um processo de disbiose. Então, gente, falar de saúde intestinal é falar de tudo isso aqui. Então a importância de você ter uma microbiota intestinal saudável, equilibrada, é primordial. Então procure a ajuda de um nutricionista que atue com saúde intestinal para que você comece, a partir de agora, a olhar para esse intestino com mais amor, com mais cuidado. Não é normal a gente ter renite o tempo inteiro, ter baixa imunidade, ter aquela candidíase persistente, vaginose, ter doença autoimune em atividade, ter dermatite seborreica, né, ficar com a constipação que é persistente ou diarreia, né, sempre de maneira rotineira. Isso não é normal. Olhe para o seu intestino com mais amor e com mais cuidado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aqui, compartilhe e vamos para o próximo vídeo que vocês vão assistir o impacto dessa microbiota intestinal no nosso organismo como um todo. Então aguardo você no próximo vídeo. Fui!